bem-vindo. Essa é a nova temporada do Quatro em Pauta. Estamos aqui com um programa novo, com novos quadros, com um novo quadro por enquanto. E a gente vai trazer esse ano uma consultoria virtual para você. Então, vamos fazer coisas diferentes, vamos trazer um assunto específico e hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo. Para falar sobre esse tema, eu estou aqui com um convidado super especial, que é o Michael Inácio, que é especialista em vendas, empreendedorismo e gestão, que é sócio da Propul, que é uma empresa que faz expansão de negócios. Então, estamos aqui super bem para falar sobre empreendedorismo com esse super especialista. E também estou com os meus queridos amigos, Aguinaldo Oliveira, que é palestrante, treinador, e é especialista também em empreendedorismo, intraempreendedorismo, conflito geracional, tudo isso, vendas também, então, Aguinaldo Oliveira. E também estou aqui com meu super amigo querido, que saudade de você, Kleber Ramalho, que é orientador comercial e especialista em gerar consciência no processo de vendas. Então, vamos aqui falar sobre empreendedorismo com este pool de pessoas incríveis. Se alguém quiser me apresentar, fica à vontade. Vamos lá, olá, Clebão, se apresenta ou eu? Você apresenta. A pessoa mais maravilhosa do mundo, pronta, apresentada. Ju Ferreira, empresária no setor de tecnologia, mas ela tem mais duas empresas também. Ela fala muito ela trabalha muito com educação de pessoas e ela tem uma empresa de desenvolvimento humano. A Ju é nossa parceira aqui do Quatro em Pauta já faz algum tempo. E vou dizer para você que não é só porque ela é âncora hoje, mas ela é uma das âncoras realmente desse programa aqui que faz o negócio andar. Tá bem apresentada, Ju? Tá ótimo, adorei. Só faltou falar que é a melhor âncora, mas isso todo mundo já sabe, né? Então tá bom, gente, muito bem-vindos ao Quatro em Pauta, temporada 2023. Vamos trabalhar, minha gente? O tema hoje é empreendedorismo. Solta a vinheta. Oba! Vamos começar o programa com o nosso Concordo e Discordo, que é o nosso quadro aqui que a gente ama. Hoje, falando sobre empreendedorismo, a gente selecionou uma pergunta aqui, que é uma pergunta importante para 2023, que é: o empreendedorismo dará conta de gerar os empregos necessários para o futuro? A gente sabe que a gente está entrando num ano aí de incerteza e as pessoas estão querendo saber o que vai acontecer com a empregabilidade, com o mercado. Então, vamos falar sobre essa pergunta. Queria começar já com o nosso convidado, que é especialista nisso. Então, Michael, o que você acha? Poxa, Ju, excelente pergunta, né? O ano passado, o Sebrae trouxe uma pesquisa dizendo que empreender já é o terceiro sonho do brasileiro. Ele perde apenas para a casa própria e para o automóvel. E que 50% da população brasileira deseja empreender. Agora, a questão, será que isso vai trazer as questões relevantes de segurança, de salários, de empregabilidade? Isso é uma questão que vai ser desenvolvida. Eu acho que a gente tem muita contribuição aqui, nós principalmente, de educação, porque empreender exige muita flexibilidade, exige muita resiliência, exige muito conhecimento. Então, ao meu modo de ver, sim, ele vai ser capaz, porque há também um movimento migratório para o Brasil que vai também suprir um pouquinho dessas necessidades aí momentâneas. Tá ótimo, muito bem. Todo mundo concordou com você, Mike. Tô bem. Tá muito bem. Já começamos aqui um Quatro em Pauta de concordância. Quem você quer que fale, Michael? Vou começar pelo Guinaldo. Então, vamos lá. A base dessa questão aí, que tem sido muito questionada, principalmente de 2018 para cá, é que com a chegada da indústria 4.0, automatização, inteligência artificial, enfim, com tudo isso que está acontecendo, a maioria das indústrias já está se adaptando, né? Não exatamente aqui no Brasil, mas no mundo, de trabalhar sem gente nas suas linhas de produção. Hoje, não só nas indústrias, mas também, até no próprio comércio, tem muita automação. Hoje você já vai num restaurante famoso aí,
você não tem mais contato com ninguém no caixa. Você usa um touch e, através desse touch, você faz seu pedido, paga, e depois só vai pegar seu pedido, leva para a mesa, come, joga na lixeira e vai embora. Não tem contato com ninguém. E as pessoas questionam, isso aí vai acabar com o emprego do mundo? Vai chegar no futuro, o robô realmente vai ter substituído o ser humano em relação à empregabilidade? Como é que nós vamos fazer para poder sobreviver? E sim, eu acredito piamente que o empreendedorismo ele vem a ser o substituto do emprego do perfil que a gente tem hoje. Não que vai acabar o emprego, que não vai ter nada, não vai ter emprego nenhum. Mas boa parte dessas pessoas que hoje são empregadas, elas vão se tornar empreendedoras. Seja porque elas enxergaram essa oportunidade, como diz o Michael, 50% das pessoas têm essa vontade, seja porque elas vão ser forçadas a isso. Eu entendo que não é que o robô vai tirar o emprego das pessoas. O robô vai passar a fazer coisas que as pessoas não querem fazer, não deveriam fazer, não é bom para as pessoas fazer, talvez nunca elas deveriam ter feito. E as pessoas precisam de educação, elas precisam ser ensinadas, elas precisam ser instruídas a fazerem outras coisas que são coisas que são mais inerentes ao ser humano, que depende mais de uma inteligência humana e não de uma inteligência repetitiva ou artificial. Então, sim, o empreendedorismo vai dar conta, seja ele por criatividade espontânea ou por uma criatividade necessária. Ah, que bom, a Ju discordou de mim. Vamos deixar a Ju falar? Não, eu não discordei. Você trocou a tela errado? O meu botão aqui tá. Eu vou pedir auditoria desse botão, viu, gente? Mas sabe o que é isso? Passou aí quantos dias já desde o nosso último 4 em Pauta? Você não limpa aí o painelzinho? Ficou tudo cheio de sebo aí. Então, vou pedir auditoria, pode ser isso, pode ser que não tenha limpado. Pode Mas ser já que que você piscou o vermelhinho aí, o pessoal nosso pensou que não tinha mais botão vermelho aí. Então, agora fala. Qual é a sua opinião a respeito disso? Eu acho o seguinte, que tudo que vocês falaram é super relevante, assim, essa questão de que as pessoas têm o sonho de ser empreendedores, que também a gente tem uma pressão aí da própria tecnologia e inovação com a automação para que as pessoas busquem novas formas aqui, novas formas de trabalhar e que talvez o empreendedorismo seja isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fico preocupada da gente não colocar os riscos aqui para as pessoas que estão nos assistindo, porque, ao mesmo tempo que as pessoas têm esse sonho de ter uma empresa, elas também falham muito, né? As empresas no Brasil, a gente tem aí um dado estatístico que a maior parte das empresas não passa de 5 anos de vida. Então, acho que uma coisa que tem que ficar bastante claro para as pessoas é que o empreendedorismo, ele não pode ser só, vou empreender porque não tenho um emprego, né? Assim, vou empreender porque não tenho mais um trabalho. O empreendedorismo, ele tem que vir com um planejamento, ainda que seja um planejamento pessoal e ainda que seja um planejamento financeiro, de como eu vou aguentar se der algum problema no começo, como é que eu vou segurar essa minha empresa por um tempo aí, porque a gente vê que no Brasil a gente tem uma alta taxa de mortalidade dessas empresas. Então, eu acredito sim que a gente vai ter um aumento aí do empreendedorismo, porque sim, existem tarefas que ainda não são executadas tão bem por automação ou por inteligência artificial, e essas tarefas são inerentemente humanas, né? A gente vê aí cada vez mais que esse trabalho colaborativo, a questão da empatia, a questão de você conseguir atender o seu cliente, humanizando esse atendimento, mesmo que hoje você tenha aí empresas, restaurantes, lojas, que você não tem contato humano, esse contato humano é o que diferencia o ser humano, né, as pessoas das máquinas, né? Então a gente vê que o empreendedorismo ele vai se humanizar cada vez mais, então vai se humanizar no sentido de você ter aí uma customização do atendimento, de você ter empatia com seus liderados, enfim. Mas eu acho que o meu ponto inicial é que o empreendedorismo precisa ser feito com planejamento pessoal e financeiro. Vou deixar aí, o Kleber discordou de mim a maior parte do tempo, então vou deixar ele dar um pitaco dele. Vai lá, Clebão. Só o empreendedorismo pode mudar o mundo.
Ok, quando eu digo isso, eu não estou falando sobre o empreendedorismo de abrir um CNPJ, mas você empreender em jornadas, em trabalhos que faça a sua vida valer a pena. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho para falar para quem está nos assistindo aí. Agora, quando a gente fala sobre empreendedorismo, ele pode nascer em vários estágios. Óbvio que ele precisa de planejamento, de educação, mas nós não temos isso no Brasil. Essa é uma realidade. Ninguém ensina a empreender. Então, na prática, o que acontece é que você vai empreender com as qualidades, com as competências que você tem, vai encontrar necessidades e você vai se desenvolver no meio do caminho. O que a Ju falou faz todo sentido. Faça um planejamento antes, se possível, mas às vezes não dá, entendeu? Às vezes não dá para fazer. Às vezes o cara está com a idade avançada, a empresa diz, não quero mais pagar seu salário, porque seu salário ficou alto para a média do mercado, a partir de agora você vem aqui como consultor, beleza? Você nem precisa vir todo dia. Canso de ver isso nas empresas. Michael, você está estranho, mano. Você está balançando a cabeça aqui sim, mas está discordando lá em cima. E aí você me deixa confuso, brother. Lembra que eu sou autista, eu tenho ecolalia, eu estou me mexendo. Então, a grande questão é que sim, é importante ter um planejamento. Só que, sim, claro que é. Mas, às vezes, o empreendedorismo vai acontecer mesmo que você não queira que ele aconteça por uma movimentação do mercado. Tudo bem? Que aí nós vamos ficar aqui discutindo até amanhã cedo. Porém, entretanto, todavia, empreender, encontrar aquilo que você pode fazer como contribuição social e aquilo que você pode fazer para si próprio através do empreendedorismo, sim, vai ser uma ferramenta para essa para essa mudança que está acontecendo no mercado. Esse é o meu entendimento. Tá bem. Michael, sai de cima do muro. Sai de cima do muro. Você põe na tela, você concordou ou discordou do Kleber? Põe um discordo, porque o Kleber começar o ano com 3 concordo não vai dar bom. Vamos lá. Por que eu discordei aqui? Vamos lá. Como você é sugestionável, Michael? Não. Discordou a maior parte do tempo, a gente viu aqui, gente. Influenciado, né? Volúvel. Vamos zerar a tela, então vamos deixar o Michael discordar do Clebão. Zera a sua também, Michael, e conta para nós o que você discordou, porque o Michael é especialista, que a gente quer saber. Quando a gente tem, né, essa mudança, temos aqui alguma questão de que foi oportunidades também, né? Então, hoje a gente vê muita questão por conta da mudança da CLT, que você pode pejotizar a sua contratação. Você vê também uma grande migração dos profissionais. A partir de agora você é consultor. Então, você tem essa transição, vamos assim dizer, de carreira, né? Não seria uma transição, mas uma pejotização daquela contratação. Mas mesmo assim, Kleber, eu entendo que nesse momento ele precisa ser planejado, cara. Por mais que não dê, você precisa fazer. Você tem que encontrar uma forma de fazer. Se você vai dormir um pouquinho menos, se você vai fazer alguma coisa que você não estava fazendo antes, é importantíssimo que você faça. Porque, corroborando a estatística que a Ju falou, cara, 80% das empresas não passam dos 5 anos. Então, é muita coisa. Então, de cada 10 CNPJs, 8 morrem até os 5 anos, né, da sua história. Isso é muito ruim. Se a gente tem a convicção de que o empreendedorismo vai mudar o Brasil, essa educação, esse planejamento, ele precisa ser feito. Ele é exigível que ele seja feito. É por isso que eu discordei de você, querido. Só por isso. Tá ótimo. Vou falar Pedido aqui. de levantada de mão. Kleber quer falar, Ju. Oi? Kleber quer falar, levantou a mão. Fala, Clebão, vai lá, meu amor, fala lá. Zera a sua telinha. Então. É que eu e o Michael não discordamos. O que eu disse é que às vezes o planejamento não vem, o planejamento ideal é que a pessoa vai se desenvolvendo no caminho. Se a empresa chega para você e diz, olha, a partir de agora você não vai ser mais colaborador, mas a gente quer contar com você como consultor. Então você abre um CNPJ, você presta serviço, você vai ter algumas regalias, um pouco mais de liberdade, e a gente vai te pagar um salário e você vai emitir uma nota. Beleza, beleza. Esse cara não planejou fazer isso, é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que esse processo vai acontecer no caminho e que sim,
que ele deve ir encontrando as necessidades e buscando os conhecimentos e as habilidades para fazer isso e o entendimento de quem é ele no mercado. Então, eu e o Michael, eu não me contradisse mesmo, eu concordei com o Michael. Eu só disse que um planejamento, por exemplo, um amigo meu abriu um negócio de assistência técnica de celular, ficou 1 ano estudando, até fiquei tirando sarro da cara dele, falei, o que é? Ganhou na loteria, bicho? 1 ano sabático para abrir um comércio, uma porta? Tá doido? Você ganhou na Mega Sena e não avisou os amigos. Mas ele é um cara que vem do meio corporativo, ele fez uma reserva financeira e foi estudar o mercado. Ele foi estudar. Então, ele ficou 1 ano estudando. E, às vezes, as pessoas vão empreender, elas não têm esse tempo. Elas vão ter que se desenvolver no meio do caminho. Entende? E eu não disse que ela não deve se desenvolver. Eu só disse que, às vezes, não dá tempo de fazer por uma movimentação e prática do mercado, não dá tempo dele fazer um planejamento adequadamente. Só isso. Tá bem, muito bom. Ok, concordei. Concordamos, Maico. Eu só queria os 3 concordos mesmo, e beleza. Você ficou falando até conseguir os 3 concordes, a hora que conseguiu, para. Deixa eu só falar aqui, então. Eu queria falar porque eu acho que é importante falar aqui um pouco do que eu considero que é empreendedorismo, só para a gente colocar se a gente está discutindo a mesma coisa, tá? Porque, para mim, essa questão da pejotização, de que pessoas, um dia são funcionários CLT, no dia seguinte alguém chegou para eles e falou, olha, porque eu não posso mais, porque a empresa tá com problema financeiro aqui, ou qualquer coisa do tipo, ou não preciso mais de você o tempo todo, eu não estou podendo pagar seu 13º salário, todos os impostos, etc. Então, a partir de amanhã você é PJ, para mim, tá? Isso não é empreendedorismo. E podem discordar à vontade aí. Mas, para mim, o empreendedorismo é outra coisa. O empreendedorismo não é você abrir um CNPJ porque você está sendo obrigado a abrir. Às vezes, você pode não abrir o CNPJ e ser mais empreendedor do que essa pessoa que virou um CNPJ por a força, tá? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que virou um CNPJ à força, ela não tem a mentalidade empreendedora, ela está procurando um emprego, na verdade. Ela continua com a mentalidade de empregado, de funcionário, e ela só vai ter os riscos e os problemas aí, as questões atreladas a você virar um CNPJ. Você não tem mais férias, você não tem uma pessoa pagando seu INSS, você precisa ver essa questão de reserva financeira, porque se você não trabalhar, você não ganha. Então, essa pessoa, ela não está, de fato, empreendendo. Empreender, para mim, é você primeiro começar com essa mentalidade empreendedora, no sentido de que não importa se eu vou virar consultor ou se eu vou abrir uma porta, como diz o Kleber, lá do amigo dele da assistência técnica, eu tenho a mentalidade empreendedor, eu vou saber que agora eu vou trabalhar e vou ganhar meu dinheiro sem 13º, sem INSS, como eu vou fazer isso? Tem que ter um planejamento, sim, tem que ter um planejamento para melhorar a qualidade do meu serviço, para entregar, para vender mais, para fazer as coisas acontecerem, seja numa porta ou seja virando consultor. E muitas vezes as pessoas que estão virando CNPJs, elas não têm essa preparação. Isso é um problema, porque isso, na verdade, faz com que a pessoa esteja sempre numa transição de carreira. Ela está procurando um emprego, ela só virou um CNPJ porque ela foi obrigada a isso, mas ela continua com a mentalidade de funcionário. Então, para empreender, para mim, a primeira coisa é mudar a mentalidade da pessoa. Minha opinião. Mas vai lá. Vai lá, Guina. Ok. Então, vamos lá. Vamos zerar a tela aí. Bom, eu, em algum momento, discordei da Ju, e eu vou te dizer exatamente aonde que eu discordei. Depois você meio que falou aquilo que eu entendo. Então, por isso que eu mudei para o verde, tá? Mas eu acredito que empreender não tem nada a ver com ter CNPJ. E é exatamente isso. Você pode não ter CNPJ ser empreendedor, você pode ter CNPJ não ser empreendedor. Empreendedorismo é comportamento, é mentalidade. O empreendedorismo é a forma como você encara o mercado, seu trabalho e assume a responsabilidade. Porque quando empregado, você sabe que você tem uma responsabilidade até a página 14. A partir daí, a responsabilidade não é mais sua. Se não tiver venda, você recebe seu salário do mesmo jeito, e se tiver bastante venda, você recebe seu salário do mesmo jeito, com um pouquinho mais de comissão. Esse é um ponto. Agora, o que é que faz as pessoas não estarem preparadas para empreender? Porque ninguém ensina.
A Ju fez assim quando o Kleber falou isso, né? Mas, na verdade, quando eu falo que ninguém te ensina a empreender na escola, na faculdade. A faculdade te ensina a ser técnico. A faculdade te ensina a ser dentista, mas não te ensina a abrir seu consultório nem procurar emprego. Então, na realidade, esse tipo de empreendedorismo é que a gente precisa realmente suprir. A faculdade deveria ensinar, mas já que não ensina, vamos ensinar nós. Empresas falham em 5 anos porque, na maioria das vezes, não tem realmente esse planejamento. Porque quando a gente faz um planejamento empresarial, a gente já sabe que em determinado momento a gente vai investir, só investir não vai dar lucro. A gente vai ficar no vermelho do banco, inclusive no seu plano de negócio já tem lá, olha, de tanto tempo a tanto tempo, muito provavelmente você vai precisar pegar um crédito no banco e vai estar pagando. Você vai estar no vermelho. O cara, quando ele não planejou isso, a hora que ele vê que ele está no vermelho, ele fala, meu Deus do céu, estou no vermelho, vou parar, que esse negócio está dando prejuízo. E aí ele para. Ele para não porque não tinha mais alternativa para ele jogar, ele para porque ele decidiu parar, falou, vou parar de perder. E aí é onde ele entra nessa estatística do Sebrae, dizendo, olha, fulano também fechou. Tá vendo? Olha, mais um que faliu antes dos 5 anos. Mas não é que ele faliu porque ele ia falir. Ele faliu porque ele ficou com medo, não tinha planejamento. Agora, o ponto principal dessa discussão nossa, que eu acho que a gente não falou aqui, tem que falar, é que a automação, ela não vai substituir o emprego do ser humano. Tem gente que fala que tem que ter um programa de renda mínima para o ser humano no futuro, porque a máquina vai fazer tudo e a gente vai ficar sem emprego. Isso não faria sentido. Se você tivesse uma grande indústria, empresa, e fosse produzir através da inteligência artificial, você só produziria se tivesse para quem vender. Se não tiver para quem vender, você vai produzir para quê? Então não faz sentido o robô substituir o ser humano em tudo. O robô vai vir para fazer o serviço que o ser humano não quer fazer. Já pensou se a gente pudesse ter a Rose, um robô empregado doméstico? Eu ia botar ela para limpar o chão, lavar louça, fazer tudo. Mas eu não ia deixar de morar na minha casa, porque eu tenho que pagar a Rose. Seja pagar em salário, em energia elétrica, em manutenção, de alguma forma eu tenho que pagar a Rose. Então, o empreendedorismo, ele é criativo e ele vai dar conta de gerar emprego ou renda, não necessariamente emprego, mas renda de uma forma empreendedora para as pessoas. Porque se não for assim, não teria consumidor, não faria sentido você avançar na tecnologia para avançar, senão vira Frankenstein, né? Que é o monstro matando o seu próprio criador. Então é isso. Muito bem, eu concordo com você que a gente não falou do tema do nosso Concordo e Discordo também, tá? Porque o tema era se o empreendedorismo vai gerar empregos, e a gente está aqui só falando. O empreendedorismo é um tema tão complexo que a gente está aqui falando do próprio empreendedorismo, né? De como as pessoas viram empreendedoras e como que elas fazem para sustentar esse empreendedorismo. Mas eu concordei com você que o empreendedorismo ainda vai gerar empregos e que as máquinas não vão matar esses empregos. Não necessariamente empregos, né, Ju? Pode ser postos de trabalho. Aliás, eu vou quebrar o protocolo, mas é uma informação muito importante. Foi em 2018 que teve o Fórum Econômico Mundial, que trouxe a informação que, ao longo de 10 anos, ou seja, de 18 a 28, o mundo perderia 75 milhões de empregos. Isso é alarmante. Porém, nesse mesmo Fórum Econômico Mundial, Portugal, se não me engano, em 2018, houve a informação de que o empreendedorismo e essas novas atividades gerariam cerca de 135 milhões de postos de trabalho. Você vê que postos de trabalho já é diferente de emprego. Emprego é aquela coisa formal que a gente tem, ou tinha até pouco tempo atrás e tem um pouquinho ainda hoje em dia. Postos de trabalho. Então não adianta o governo ir lá meter uma lei falando, não, agora tudo é emprego. Não adianta, não adianta. A economia não sustenta assim. A coisa vai funcionar, é o curso d'água, sabe? A água vai para o lado que ela tem que passar. Não adianta você represar a água, uma hora a represa estoura, tá? Mas essa é a minha opinião aí. Eu estou vendo que vocês têm cara de discordo aí, mas legal. A gente pode conversar mais disso aqui no chat. Acho que é importante a gente saber se o pessoal concorda ou discorda. Coloca aqui, pode discordar do Aguinaldo à vontade. A gente também pode falar aqui com vocês para tirar dúvidas, enfim, falar mais sobre esse tema que é super complexo. E para você que está nessa migração aí do mundo de empregos para o mundo de postos de trabalho, acho relevante falar, porque várias pessoas falaram aqui que ninguém ensina a empreender.
ninguém ensina na escola, mas se você precisar de ajuda, pode entrar em contato com qualquer uma das 4 pessoas que estão aqui nessa telinha, que a gente vai te ajudar a fazer esse plano, a ter essa mentoria, para você poder ter um empreendedorismo, mesmo que seja dentro da sua empresa, mesmo que seja aí sem o CNPJ, com planejamento e bem feito e com sucesso, tá bom? Então, é isso. Muito obrigada, acho que eu concordo e discordo hoje, foi super legal e daria para fazer mais uns 3 sobre esse tema, porque é um tema bem grande, abrangente, complexo. Obrigada, gente. Vamos para o próximo bloco? Solta a vinheta. Bem-vindos de volta, e a gente está voltando aqui com uma super novidade, um quadro novo. A pedidos, a gente recebeu milhares de cartas, e-mails, directs no Instagram, aqui mensagens, porque as pessoas queriam que a gente falasse sobre um caso real e contasse aqui, pegasse uma dúvida de um dos nossos internautas. A gente escolheu uma dúvida sobre um tema, e o quadro novo é Se Conselho Fosse Bom. Isso aí foi um pedido da ONU, inclusive todos os países se reuniram lá na ONU, fizeram uma assembleia, falaram, o 4 em Pauta, a partir de agora, precisa, aí nos pediram, a gente foi resistente, mas, né, depois numa votação aqui deu 1 a 1, um contra, um a favor, teve o voto de Minerva e a gente resolveu fazer. Tá certo. E, ó, deixa eu falar. Então, agora, esse quadro é um quadro que é feito especialmente para você. Então, se você tem uma dúvida, se você está aí passando por uma situação dentro da sua empresa, no seu trabalho, se você quer empreender, que a gente está aqui falando sobre empreendedorismo, manda o seu vídeo, vai ser uma pergunta em vídeo, manda o seu vídeo perguntando, porque a gente vai responder e a gente vai aqui falar, cada um falando de acordo com a sua perspectiva, com a sua especialidade, sobre o tema que você está querendo saber mais, tá bom? E não Kleber, precisa ser empreendedorismo, né, Ju? Pode ser, né, Kleber? Pode ser sobre qualquer assunto, né? Qualquer assunto, qualquer assunto. De que tem a ver com trabalho, que tem a ver com emprego, que tem a ver com vendas, que tem a ver com qualidade de serviço. A gente vai aqui falar e buscar os especialistas para falarem sobre o tema que você pediu e que você mandou, tá bom? Queria que o Clebão falasse sobre esse quadro, que inclusive foi... Esse quadro, pessoal, agora eu, como sou a pessoa que fala sério nesse grupo aqui, eu vou ter uma conversa séria com você que nos assiste. Nós não somos gurus de internet, mas nós temos aqui uma diversidade de inteligência e a gente conversou muito, e esse papo é sério, a gente conversou muito sobre como gerar ainda mais valor para você. Então, a gente recebeu vídeos de pessoas nos colocando dúvidas sobre o que está acontecendo dentro da empresa dela, e a gente pensou, por que a gente não leva isso para todas as pessoas? O nosso objetivo é trazer para você o máximo de conhecimento possível, e não é um conhecimento, uma verdade absoluta, é um conhecimento que o Kleber tem sobre as vivências do Kleber, o Aguinaldo, o Michael, a Ju, e a gente somar isso para o teu dia a dia, para fazer com que o teu tempo aqui vale a pena. Então, a partir de agora, o quadro Se Conselho Fosse Bom, acredite, são 4 consultores dando pitaco sobre cenários reais para você levar para dentro da tua empresa. É isso. E a ideia é que você possa aplicar esses conselhos ou essas dicas a partir de hoje. Quem mandou a mensagem e todo mundo que está assistindo, para você ter um trabalho melhor, mais qualidade de vida, vender mais, ser mais bem-sucedido. É isso. Vamos lá. Então, a gente vai começar com a pergunta da Carmen Silvia, de São Paulo. Vou chamar o vídeo para vocês assistirem e verem qual é a dúvida que ela está tendo. Vai lá, Lombardi. Oi, meu nome é Carmen Silvia, eu sou formada na área de educação e desenvolvimento de pessoas, atualmente trabalho na área de saúde. Eu tenho lido bastante coisa sobre intraempreendedorismo e eu gostaria que vocês me dessem algumas dicas e pudessem me falar quais são os caminhos que eu posso seguir para poder aplicar o intraempreendedorismo na prática. Obrigada. Muito bom. Ótimo! Então, agora o tema é intraempreendedorismo. A gente vai continuar falando sobre empreendedorismo, mas agora é empreendedorismo que é feito dentro da empresa, sem ter um CNPJ. Vou chamar o especialista nisso para começar aqui falando.
Importante a gente começar aí com a dica do especialista que fala, palestrante sobre intraempreendedorismo. Vai lá, Guinaldo Oliveira. Legal, muito bom. Então vamos primeiro falar sobre esse negócio do empreendedorismo e do intraempreendedorismo. Intraempreendedorismo nada mais é, Carmen, do que aquele empreendedor que justamente não tem o CNPJ, ele é empreendedor dentro da empresa de uma outra pessoa. E isso tem muito a ver com comportamento, em pensar realmente como se a empresa fosse sua, porque na realidade empreendedor é todo aquele cara que quer realizar, empreender significa realizar. E muitas vezes a gente acorda de manhã cedo e vai trabalhar na empresa que é formalmente de outra pessoa, mas nós vamos para realizar o nosso sonho, não o sonho da outra pessoa. Esses sonhos podem ser compartilhados, eu realizo o meu sonho dentro da empresa de uma outra pessoa e ajudo ela a realizar o dela. Mas eu saio de casa para trabalhar pelos meus filhos, pelos meus objetivos, pelos meus sonhos, pelas minhas necessidades e assim por diante. Bom, dito isso, como é que você aplica o intraempreendedorismo dentro da sua empresa? Se você for a colaboradora, você se comporta como se a empresa fosse sua. Mas se você é a gestora e precisa levar esse comportamento intraempreendedor para os seus colaboradores, a dica é ensine. Ensine tudo aquilo que você sabe. Seja realmente o irmão mais velho, seja o professor. Ofereça a essas pessoas tudo aquilo que fez com que você chegasse aonde você chegou. Dê a elas a oportunidade de elas crescerem também. Não dispute com essas pessoas. Não tem problema, assim, em algum momento, alguma dessas pessoas ela atingir um nível de evolução que ela queira sair da sua empresa. Não tem problema nenhum. Ela sai, vem outro que você vai ensinar de novo. Porque ensinar é o grande barato do empreendedor. Tá? Não é escravizar o outro no sentido de deixar ficar, né, de segurar dentro da empresa. Não, nós não queremos isso. Nós queremos dar asas para os nossos colaboradores. Que toda vez que o nosso colaborador entende que ele tem asa, que ele está evoluindo, que ele está crescendo, ele entende que ele tem mais do que o salário. Então, ele trabalha bem e ele pensa como se a empresa fosse dele, porque ali ele está tendo algo além daquilo que foi combinado num contrato CLT. Né? E é importante também que a gente tenha esse sentimento de evolução do nosso colaborador, por quê? Porque a gente costuma dizer por aí, né, uma frase que eu contesto muito, que a educação vem de casa, que o aprendizado vem da escola, mas a educação vem de casa. Agora, imagina aquele seu colaborador que vem de uma família que, infelizmente, os pais também não tiveram acesso à educação. Como que a educação vai vir de casa? Como que a cultura vai vir de casa? Então, o que eu costumo dizer é que a empresa também tem uma responsabilidade de levar a educação, levar a cultura para o seu colaborador. Ah, mas não deveria ser assim. Bom, o que não deveria a gente não está discutindo. Vamos discutir o que é. O fato é que a empresa pode ser, sim, uma fonte de educação e cultura para o seu colaborador. E aí, quem ganha com isso? Ganhamos todos. O colaborador ganha cultura e educação e nós ganhamos uma pessoa mais engajada na nossa empresa, que vai nos trazer resultados positivos também. Queria pedir agora para o nosso Kleber Ramalho, que é o nosso orientador comercial, porque o intraempreendedorismo tem também a ver com vender mais, fazer mais. Vamos ver o que o Kleber traz aí de dica para nós. Eu tenho um pensamento, Ju, obrigado por me passar a palavra. Eu estava aqui encantado com o conhecimento do Aguinaldo, com o que ele traz de pensamento, de reflexão, um pensamento não só filosófico, em termos, mas também bem prático sobre como fazer. Aguinaldo, obrigado pela aula que você nos deu agora, viu? Eu tenho uma visão mais prática, mais voltada para a ação, uma visão talvez menos reflexiva que a do Aguinaldo, então por isso que eu fiquei bastante encantado com o que ele disse, mas eu acho o seguinte, quer desenvolver o intraempreendedorismo? Incentive as pessoas a sentarem e pensar sobre quais são as oportunidades de melhoria que tem dentro do negócio. Quais são, no segundo passo, quais são os projetos que vale a pena começar a colocar energia, empregar energia em quais projetos, quais indicadores de eficiência e eficácia para esses projetos e metas e objetivos claros para todos eles. Quando as pessoas começam a se movimentar e colocar a energia delas em projetos orientados por indicadores e com um destino mais claro, automaticamente ela começa a criar uma autorresponsabilidade e talvez aí desenvolver o que o Aguinaldo chamou de comportamento empreendedor dentro do próprio negócio. Porque ela assume, ela entende que aquilo é dela, e se aquilo é dela, ela cuida
como se fosse dela, e aí ela começa a desenvolver o comportamento de empreendedorismo. No meu entendimento, essa é a maneira mais prática de desenvolver intraempreendedorismo. Muito bem, muito bem. Eu também sou dessas, assim, eu já estava pensando numa dica muito parecida. Então, vou aqui passar para o Michael para ver, porque eu quero ouvir tudo que todo mundo tem para falar. Estou aqui no meu comportamento de aprendiz, aprendendo dos grandes aqui, para depois comentar com você. Bom, obrigado. Depois, é difícil falar, né? Depois dos dois aí, né? O Aguinaldo realmente deu uma aula ali sobre o que é empreendedorismo, aí o Kleber também trouxe a sua visão. Eu concordo com os dois, mas eu tenho um pensamento um pouquinho diferente ali do que é empreendedorismo. Existe uma máxima aí no mercado que diz: o senso de dono e a dor de dono, né? Então, quando você trabalha essa questão do empreendedorismo, significa que você precisa entregar o seu máximo ali dentro, como se o negócio fosse seu. Poxa, mas o Aguinaldo falou isso ali, como que você concorda e pensa diferente dele? Empreendedorismo, para mim, é você vivenciar o teu propósito dentro do que você está fazendo. Só que, infelizmente, essa questão de propósito ainda é um pouco difundida, tem se falado muito, porém, poucas pessoas sabem aplicar. Mas por que você faz o que faz? Tem um livro do Cortella, inclusive, que fala assim, né? Porque o título é Por que fazemos o que fazemos? Que até eu estou antecipando um pouquinho aí, se vale a pena, hashtag fica a dica aí, vale muito a pena você ler. Empreendedorismo, para mim, é justamente isso. Você dar o seu melhor dentro do que você faz, independente do que você esteja fazendo. Se você seja, caso você seja líder, caso você seja colaborador, caso você seja o que você quer que seja, o empreendedorismo para mim é você dar tudo de si, realmente viver o teu propósito ali dentro do que você está fazendo. Isso é empreendedorismo para mim. Muito bem, gente. Olha, não sei como falar depois disso, galera. Mas vamos aqui, vou falar. Eu achei excelente a dica também do Michael. Vou falar, mas vou falar assim, tentando dar uma resumida. Calma aí, que eu tô marcando o tempo aqui da galera, para a gente não coisar, não passar muito do tempo para vocês terem um programa enxuto aí. Eu vou falar um pouquinho sobre empreendedorismo, assim, para a Carmen, que mandou isso aqui. Se você está dentro de uma empresa e quer ter um comportamento de intraempreendedor, então eu estou falando para essa pessoa, não para o líder dessa empresa, mas para essa pessoa que quer vivenciar o empreendedorismo dentro da empresa de outra pessoa. Então, eu acho que sim, a primeira coisa, então, vou concordar com todo mundo e resumir aqui bem rápido. A primeira coisa é encontrar qual é o seu propósito? O que você quer fazer dessa empresa ou no mercado ou na sua vida? Então, o que é uma coisa que te moveria a você criar um projeto, criar alguma coisa dentro da empresa de alguém para melhorar, para colocar um produto novo no mercado, um serviço novo no mercado, ou para melhorar um processo, enfim, o que te moveria? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, sim, é você pegar esse problema, olhar para a empresa, ter essa visão de aprendiz, ouvir o cliente, ouvir seus pares, ouvir seus líderes, para entender qual é o problema dentro da sua própria empresa que você pode resolver. E aí pegar esse problema, ou essa questão, ou esse produto novo que você quer colocar no ar e fazer tudo que o Kleber falou, que é ter indicadores, ter projeto, você saber o que você tem que fazer, e aí você conseguir, com esses indicadores, saber como se você fosse um empreendedor dentro da empresa mesmo, se você está indo bem ou se você está indo mal. E uma dica que, assim, é adicional, mas que eu acho muito importante, que é essa questão de você engajar as pessoas nesse projeto. Então, se você está dentro de uma empresa, é um colaborador individual dessa empresa, e quer fazer um projeto super legal, quer melhorar um processo, quer colocar um produto novo no mercado, você já pensou que isso é algo que te moveria, você tem os indicadores, fala com o seu líder, fala com seus pares, porque engajar as pessoas e fazer esse projeto virar colaborativo é o que faz o o intraempreendedorismo dar certo de verdade. Você precisa de pessoas, assim como o empreendedor que tem um CNPJ precisa de pessoas que façam essa ideia dar certo, você como empreendedor também precisa de pessoas que façam a sua ideia ir para frente e dar certo. Então, é isso.
Muito legal, não sei se alguém quer comentar, sem fazer esse último comentáriozinho final, mas eu adorei essa pergunta, espero que te ajude também. E Carmen, conta para nós depois como foi a sua jornada intraempreendedora, tá bom? Quer falar, Guina? Mais uma Eu coisa? só queria falar o seguinte, eu não tinha entendido necessariamente que a Carmen faz a pergunta como colaboradora, mas uma dica para complementar o que a Ju falou é o seguinte, conheça um pouco de todos os departamentos e não exclusivamente do seu. Clebão, Michael, quer Eu falar queria mais um dizer que eu não pouquinho? tenho nem, eu queria dizer que eu não tenho nem roupa para falar intraempreendedorismo. Não, gente, eu vou te falar, eu tô travando a língua aqui o tempo todo com esse negócio. Bom, Clebão, quer falar um pouquinho? Eu agradeço a oportunidade de falar, mas acho que a gente já falou um pouco de tudo, né? Um pensamento, eu acho que talvez essa é a riqueza desse quadro, é uma visão ampla sobre vários pontos de vista, falando sobre o mesmo tema e ajudando as pessoas a construírem. E não só as pessoas, porque agora que eu me dei conta da riqueza desse quadro, é que eu entrei num processo de aprendizado profundo. Então, logo como diz o Michael, não tenho nem roupa para comentar o tema. Talvez. Brincadeira, obrigado pela contribuição de todos aí. Foi muito rico ouvir todos vocês, viu? Ótimo, gente, manda pergunta, manda o seu vídeo. Se você tem uma dúvida, não importa qual lugar aqui do mundo corporativo, do mercado, do empreendedorismo, de vendas, de qualidade, manda para nós que a gente vai buscar os especialistas, vai estudar, vai comprar uma roupa adequada para vir aqui comentar com você, tá bom? Então vamos para o próximo quadro. Solta a vinheta, Lombardi. Vamos lá para a dica da semana, então, gente? Esse programa está renovado, mas a dica da semana, gente, é uma dica para você poder aplicar hoje no seu negócio, no seu trabalho, na sua vida. Então, vamos começar a dica da semana. Vou chamar direto. Eu sempre mando para o convidado, porque eu acho incrível ouvir a dica do convidado antes, que daí você já fica com um negócio na cabeça, né? Vai lá, Michael. Gente, primeiramente eu queria agradecer aí pelo convite, primeira semana do ano, obrigado por me chamarem aí para fazer parte do primeiro programa nesse novo formato, foi muito legal estar aqui com vocês. E já que a gente falou de empreendedorismo aqui, e já que a gente falou aí que 50% dos brasileiros hoje querem empreender, se você quer empreender, eu vou te deixar 4 perguntinhas para você responder, para saber se você realmente tem capacidade de empreender ou não. A primeira questão que você precisa responder é, eu sei realmente muito fazer o que eu faço? Se você respondeu sim, você tem uma possibilidade de empreendimento ali. Segundo, o que você vai fazer? Tem uma alta demanda no mercado? Então, é importante que você avalize isso também. Terceira dica, você tem capacidade de comunicar isso que você faz? Você consegue, tem ferramentas para comunicar isso que você faz? E quarta dica, esse negócio dá lucro? É importantíssimo que você tenha essas 4 perguntas respondidas, caso você queira empreender, tá bom? Obrigado de coração e fiquem com Deus. Excelente dica. Muito bem, muito Boa. boa Gente. dica. Vou falar minha dica, tá? Então, vou falar aqui minha dica, porque eu acho que foi uma coisa que eu pensei ao longo da semana inteira, que eu sabia que a gente ia falar desse programa, e acabei não falando nenhuma vez ao longo do programa, que é o seguinte, uma dica que eu tenho, que eu acho muito importante na hora de empreender também, né, além de tudo que a gente falou aqui, é você ter contato com a sua vulnerabilidade e você aprender a lidar com a sua vulnerabilidade. Tem uma autora que eu amo, né? Então, a minha dica da semana, gente, todas as semanas vai ser sobre livro, porque eu estou ainda fazendo aquela meta de um livro por semana. Então, hoje eu vou falar do livro que eu estou lendo, que, por sinal, é dessa autora que eu adoro, que é a Brené Brown. E ela fala sobre coragem. Ela fala sobre coragem do ponto de vista de que coragem não é você ter uma armadura e sair lá guerreando, enfim, mas sim é você ter você ir para o meio da arena, ou você ir para a batalha, sabendo que você vai perder, que você pode cair, que as pessoas vão discordar de você, que não vão comprar seu produto em alguns momentos, que em algum momento você pode fracassar e vai ter que levantar de volta, e você
ter essa vulnerabilidade, você ter acesso a isso e saber lidar com isso, né? Com o que existe no mercado. E aí ela tem 2 livros que eu adoro, que é o Coragem de Ser Imperfeito, que é um livro que fala sobre isso, de você realmente, além de tudo, né, você ter essas 4 perguntas do Michael, você também saber que você está disposto a dar a sua cara para bater e buscar fazer o seu negócio, o seu projeto dar certo, ainda que você tenha adversidades e contratempos. E o livro que eu estou lendo essa semana, que também é dela, é o Coragem de Liderar, que tem tudo a ver com empreendedorismo, e fala sobre isso no contexto de você liderar um projeto ou uma empresa. Leiam Coragem de Liderar, da Brené Brown. Qual que é o primeiro livro? A Coragem de Ser Imperfeito, que é o livro base dela, aí, falando sobre coragem e vulnerabilidade. Tem o até TED um Talks documentário mais assistido. Tem um documentário, eu não sei se é um documentário ou uma palestra que a Brené Brown fez, que está no Netflix. Pode procurar lá. E esse livro... Está no Netflix. Se você colocar Brené Brown no Netflix, e a gente coloca aqui na legenda também qual é o nome da palestra que ela faz, está no Netflix, que fala um pouco sobre essa questão do livro. É bem importante, porque a gente vai, em algum momento, cair, fracassar, e as pessoas vão não concordar com a gente, falar mal, enfim. Então, isso é super relevante também. Essa é a minha dica. Vou passar a palavra para o Kleber, vou deixar o Guina fazer o encerramento desse primeiro programa. Vai lá, Clebão, conta a sua dica. Ótimo. Minha dica da semana vai para você, empreendedor, empreendedora ou candidato a. Por que você contrata um mentor? Você não contrata um mentor porque ele sabe tudo. Você contrata um mentor para te trazer uma inteligência complementar àquela que você já tem. Então, se você tem muito conhecimento técnico sobre a área que você vai empreender, então cabe contratar um mentor comercial, que vai te ensinar a vender aquilo que você tem. Se você tem muito conhecimento de vendas, mas não tem conhecimento técnico, contrate um mentor de conhecimento técnico que vai trazer uma inteligência complementar e te ajudar a estruturar a área de serviço. Então, o empreendedorismo é to think, pensar no negócio estrategicamente, planejamento, to sell, como é que você vai vender aquilo que você tem, e to do, como é que você vai entregar aquilo que você vende. Tudo bem? Então, o mentor, ele não precisa ser um cara melhor que você em tudo, porque senão ele seria seu concorrente e não seu mentor. O mentor é o cara que vai trazer uma inteligência complementar à inteligência que você já tem, vai te ajudar a estruturar o teu negócio da melhor maneira possível. E falando em mentoria, finalizo a dica da semana dizendo, se tiver a oportunidade de contratar um mentor, contrate, porque ele vai te ajudar. E falando em mentoria, siga a página @Aguinaldo Oliveira Palestrante, que lá tem conteúdo semanal de altíssima qualidade sobre empreendedorismo. Segue a minha dica. Eu já sigo já, hein? Já sigo também. Você já segue? Muito bom, obrigado. Show de bola. Posso passar minha dica da semana? Obrigado, viu, Vai lá, Aguinaldo. Agora ele ficou até vermelho. Bonito. O pessoal está dando dica falando de você aqui, amado. Cara, eu quero contar uma coisa para vocês antes da minha dica da semana, é rapidinho. Eu lia muito, eu sempre fui um cara de ler muito. Se vocês olharem aqui, é que eu estou com o meu chroma key aqui, não dá para ver. Mas eu lia muito. E sempre tive muitos livros, boa parte assim dos meus insights vieram de coisas que eu li. E de alguns anos para cá, mais especificamente, estou com 50 anos. Quando eu tinha 47, eu passei a usar óculos, né? E eu nunca tinha feito essa associação, até que esses dias atrás alguém comentou comigo, nossa, depois que eu passei a usar óculos, eu fiquei preguiçoso para ler. Eu falei, cara, eu também fiquei preguiçoso para ler, mas eu não tinha feito essa associação, né? E realmente, enche o saco ler. Uma pessoa que nunca usou óculos e passa de uma hora para outra usar para leitura, começa a ficar realmente um pouco mais preguiçosa. Isso é Nossa, gente, eu não quero ficar velha, eu quero ficar jovem assim para sempre. Pois é. Tem duas opções. Você tem duas opções, ou você envelhece ou você morre antes. Né? Não, mas você pode ficar jovem assim até os 80, garoto. Quatripalta é isso. Aqui o café da manhã é alfafa.
Existe uma coisa que é vista cansada, não tem jeito. Chegando lá perto dos 40 e poucos, vai rolar. É que você não está nessa ainda. Mas vamos lá. O que eu fiz? Eu comecei a ouvir podcasts. Então, uma das boas dicas para você continuar mantendo a sua capacidade cultural, observar a opinião de outra, a visão de outras pessoas, não a opinião, a visão de outras pessoas, como que outras pessoas enxergam o mundo, e enfim, e tudo aquilo que está na literatura, você pode buscar também através de podcasts. Então, tem gente que é meio preconceituoso, fala assim, podcast, tudo que é moderno assusta. E eu peguei para ver, para assistir, né, para ouvir um podcast chamado Noites Gregas, do professor Moreno. Noites Gregas é fantástico, ele conta toda a história da mitologia grega, desde o princípio, desde Cronos até o nascimento de Zeus e vai até Ilíada, enfim. O negócio é doido. Hoje, ele está ainda na metade daquilo que ele se propôs a fazer, então ele já está aí com cerca de 60 episódios. Eu estou no número 30, então eu tenho mais a outra metade que ele já produziu para ouvir e mais a outra metade que ele ainda não produziu, que eu também vou ouvir. E ali, através da mitologia grega, você começa a entender um monte de coisa que acontece no mundo desde quando o mundo é mundo, e ele deixa muito claro que a mitologia grega é literatura, é mito, não necessariamente aconteceu exatamente aquilo que ele narra, mas serve para a gente enxergar uma série de coisas que a gente vê hoje. E, por exemplo, tem um monte de nome, um monte de verbo que a gente usa hoje na língua portuguesa que a origem é na mitologia grega, tá? Coisar, por exemplo. E é fabuloso. Como? Coisar coisar não é, tá? Mas é bem legal. Então, se você tiver a oportunidade de ouvir um podcast, estiver disposto, academia, aquela hora da academia é fantástico. Você não vai ler na academia, você consegue ouvir um podcast. Pega lá, Noites Gregas tem no Spotify. Perfeito, ótima dica, gente. Olha, pessoal, eu estou muito feliz de voltar ao Quatro em Pauta, espero que você também esteja. A gente vai continuar trazendo nas próximas semanas mais novidades, vai continuar trazendo aqui conteúdo rico. Então, a gente não falou isso ao longo do programa, mas vou falar agora. Então, se você ainda não segue o nosso canal, siga aqui, ative o sininho das notificações, porque a gente vai te avisar quando o programa vai começar. E venha ver o programa ao vivo aqui para ter oportunidade de falar com a gente no chat. A gente vai responder a sua dúvida também no chat, se tiver dúvida. Vem discordar do Aguinaldo, vem discordar do Kleber, a gente adora, porque às vezes eu não consigo aqui, né? Porque eu não quero ficar mal também com meus amigos, mas você pode, vem aqui fazer isso. E também manda para os seus amigos, não esquece que Quatro em Pauta também é aquela chamadinha quando você não quer falar direto, quer falar para o crush, é aquela indiretinha, né? Assim, quer falar para o chefe que ele está fazendo alguma coisa errada? Chama para o Quatro em Pauta que a gente conta para ele. Quer chamar aquele colega que não está fazendo o projeto legal? Manda para o Quatro em Pauta, a gente conta para ele, tá bom? Quer fazer uma avaliação do crush também? Vem ver se ele concorda ou discorda de você aqui no Quatro em Pauta. Chama para o chat, porque daí no chat ele fala aquela besteira. E aí... Pois é, amado, você já fica sabendo, é ótimo. Então, manda, compartilha, comenta. Vamos seguir aqui os perfis, seguir o perfil do Aguinaldo, seguir o perfil do Kleber. Podem me seguir também, eu vou voltar a colocar conteúdo lá, prometo. O perfil do Michael vai estar aqui também, o Michael vai falar, a gente vai colocar aqui o perfil do Michael também. Queria agradecer a presença dele aqui também e agradecer a você que esteve com a gente. Até semana que vem. Obrigada, gente. Não vai embora ainda, espera a vinhetinha, porque depois tem aí os erros de gravação, tá? Tem uma das duas. Foram muitos. Hoje tá recheado. Toda essa parte de... calma aí, eu esqueci. Show de negócios. Tá? Legal. Vamos lá? Clebão, o que aconteceu? Você está vendo a aurora boreal aí? É. Não, ele não estava olhando.
Tô marcando o tempo aqui da galera, para a gente não coisar, não passar muito do tempo para vocês terem um programa enxuto aí. Eu vou falar um pouquinho sobre... Tá bom. Ju, você quase fez eu me matar de rir. Quando Quase. você disse que vai coisar... Eu também achei. Não, agora eu vou coisar aqui. Tá bom. Você nunca coisou, Kleber? Nossa, eu fico o dia inteiro coisando aqui, amado.